Simplesmente Maria, orgulhosamente mulher, traz hoje a nossa querida Nelissa Gevaer Colossi Branco. É uma menina que fez história em Lages. Primeiro assim, ó, pela pouca idade que ela tinha quando começou, né, e ainda tem. E segundo, por ela também entender de coisas que na época simplesmente não se ouvia falar aqui na cidade ainda. Então ela inovou em muitas coisas. Tudo bem, Nelissa? Tudo bem. Já começa pelo nome, né? Que é Nelissa em vez de Melissa, mas tudo bem. Por causa dos pais, Nilton e Nádia. Isso mesmo, com certeza. Manter o N na família, né? Isso mesmo. Então, como eu já disse, ela é filha do Nilton Colossi, da Nádia Gevaer, né? Filha do Dr. Bernardino, irmã do Lucas. Isso. Tá, tudo na família, tudo, né? Casado com a Nilce. Então já conhece só para toda situar. A família, né? Exatamente. E a Nelissa, então, teve esse privilégio de começar muitas coisas. Né? E não podemos esquecer também, casada com o Atos, filho do Vitinho e da Miriam. Isso. Nossos amigos, conhecidos também de longa data. E aí, Nelissa, conte para nós, então, como é que foi esse teu primeiro, né, digamos, interesse de uma área pouquíssimo conhecida, e que não tinha nenhuma mulher na época interessada, né? Com certeza. Hoje, atualmente, até hoje, nós temos ainda poucas mulheres, como a gente veio conversar anteriormente, Exato. Né? Hoje, na área de tecnologia, são em torno de mais ou menos 30% só das mulheres, né? O resto são 70%. Principalmente nos cargos mais elevados, né? Então, hoje existem, inclusive, estatísticas, né? Que as startups que têm mulheres junto como CEO, elas são 10% mais produtivas e com maior faturamento, maior escala das que não têm, né? Então, Exatamente. As mulheres vêm com uma visão muito delas, né? Com certeza, característica, né, do feminino. Justamente. Olha, eu dei uma contribuição de 3, já está de bom tamanho, né? Bom tamanho, com certeza. Bom, nós começamos a empresa, a empresa já está fazendo em torno de 28 anos, né? Então, começamos cedo, né, com a empresa. Muito cedo. Eu estou admirada aqui com essas datas que a Nelissa está colocando, porque ela ainda é uma menina. Isso. Né? Então, há anos que a gente vem te acompanhando, claro. E a gente não percebeu que tu já tinha crescido tanto. Justo, né? Bom, então, como a gente comentou, então nós começamos a empresa com meu marido, com a Atos, né? Na época que nós começamos, nós trabalhamos com computação gráfica, né? E desenvolvimento de sites, toda essa parte de produção, de AutoCAD, de computação 3D e tal. E nós viemos uma trajetória, né? Depois desenvolvemos sistemas para Windows, então, e como a empresa já tem todo esse tempo, viemos a descobrir uns 2 anos atrás, através da CAT, que nós fomos uma das primeiras empresas em Santa Catarina a desenvolver em Windows, porque na época todo mundo falava só em Clipper, né? Então trouxemos a tecnologia da Visual Basic dos Estados Unidos, então livros todos em inglês, e começamos a fazer toda essa trajetória do desenvolvimento em Windows, né? Que era uma coisa extremamente inovadora, né? Nossa, imagina isso foi no começo dos anos 90. Justamente, começo dos anos 90. Ninguém tinha computador, ninguém tinha nada, né? Não, tudo muito difícil, internet de escada, né? Toda essa parte no finalzinho ali da década. É mesmo? Como é que fazia com a internet? Nossa, era horrível. Era muito ruim, né? Porque a gente fazia tudo código, era discada pelo fio telefônico, né? Então, nossa, eu brinco que era discada porque fazia todo aquele processo, né? Alguns devem lembrar do som que fazia, o tempo que você levava para fazer um processo, para mandar um arquivo, né? Então, tudo era muito difícil, através do disquete, né? E fazer todo esse processo. Mesmo, gente, disquete. Nossa. E como é que tu te interessasse por isso? Se tu não tinha, assim, tanta vivência com isso, não? Justamente porque foi essa vontade de montar um negócio em Lages para ficar para inovar mesmo. Para inovar e ficar. Então, a gente inovou com o desenvolvimento, né, do que Windows. Beleza. Inovamos também na parte de cursos que a gente fazia. Nós fazíamos cursos intensivos de uma semana, né? Então, as pessoas faziam
Windows, Word, Excel ainda na época, então cada um em uma semana, né? Então isso veio a inovar muito no mercado de Lages, porque os cursos eram de 6 meses, 1 ano, então as empresas, a Klabin na época, Ambev, né, gostaram muito porque a produtividade dos colaboradores deles era muito mais rápido, né? Então a gente tornava eles muito mais produtivos, mais rápido para a empresa. Então isso a gente foi inovando, e como é da característica, tanto minha como do Atos, sempre tá inventando coisa nova, tentando melhorar os processos. Mas que perfeição, né? Essa dupla. Justo. Então a gente foi pensando em produtos novos. Foi então que em 2005 a gente ganhou um prêmio Talento Empreendedor em Santa Catarina. Na época, né, era o Grupo Gerdau que patrocinava esse processo, e nós ganhamos uma premiação via a Oeste Catarinense, que seria um programa que nós tínhamos, o Dive Control, que era um produto, que era um software para controle de atividades subaquáticas, né? Então o pessoal brincava, em Lages ainda, né? Então, a partir dali, nós continuamos inovando, né? Fazendo outros processos, tivemos a parte daí veio essa questão associativista, né? Que veio muito forte do meu avô, né? Então, de estar na comunidade, estar contribuindo, essa questão do voluntariado, né? Isso. Até só para lembrar, claro, que o Dr. Bernardino Gevaer, ele tinha a Corema, né? Isso. Exatamente, que ficava aqui na final da Ercílio Luz, ali com a Manuel Thiago de Castro, né? Isso, e depois, quando ela ampliou, foi lá para a parte, assim, perto do posto São Peção, onde eles vendiam os caminhões, isso, lá para a área industrial. Isso, então vou, né, normalmente me levava no domingo, eu pequenininha, para ir lá, andar para ir lá na empresa, andar pelos caminhões, então isso acabou fortalecendo também essa parte empreendedor, né? Então acho que estava ali no sangue, claro, querer montar uma empresa, fazer algo novo. Veja bem como ele era... Missionário, né? Exatamente, menina. Levar uma menina, né? Justo. Olha, naquela época, pelas mãos do avô. Com certeza, não, o avô é excepcional. O meu pai fez quase o mesmo com a Alessandra também. Que a Alessandra fez administração de empresas e o pai tinha transportadora. Certo. Né? Então o pai também levou a Alessandra para lá no tempo que ela começou a fazer administração, e ela ficou até terminar a faculdade com ele. Viu que bacana. E é isso, né? A gente ser inspirada por pessoas. Né? Exatamente. Isso é muito, muito bacana. Então, as meninas têm capacidade de fazer qualquer coisa, desde que desenvolvendo as suas habilidades, com certeza, né? E daí foi montado o núcleo, né, de informática na época, onde eu fiz parte da diretoria do Costinha e da Isabel Baja. Na época nós tivemos um desafio do prefeito para que a gente fosse até o governador devido à FenaSoft, né? Então a FenaSoft era algo assim na época também muito grande, o pavilhão catarinense, e foi quando a gente viu que nós precisávamos despertar para uma incubadora em Lages. Então, a partir dessa viagem, nós começamos a escrever um projeto, tentar ter recursos para abrir uma incubadora, que até então foi depois tocada pelo Caco, que foi a Mid Lages. Então, é algo que eu sempre me preocupava em um jovem sair da universidade, pegar essas ideias, ter aonde ele empreender, ter essa primeira formação, né, de apoio, que é o que a Mid Lages hoje faz, né? E muito bem, né? Com certeza. E ainda com o Caco lá. Isso. E posteriormente, né, esse núcleo acabou não tendo digamos, uma continuação, mas a gente veio a fazer o núcleo de tecnologia e inovação anos posteriores, né? Eu brincava que quando cada filho nascia ou engravidava, eu inventava um núcleo novo, nasceu. Então a gente vinha junto essa questão, acho que da maternidade, junto com a criação, de querer fazer um mundo melhor, né? Então eu sempre pensava nisso. E foi então que a gente criou o núcleo de tecnologia e inovação, né? Com a ideia já do Orion. O Orion já nasceu junto com o núcleo, né? Eu brinco assim que a primeira pessoa que eu mostrei o projeto, quando eu pensei no Orion,
E a gente pensou hoje a gente sabe que é a tríplice hélice, mas na época eu coloquei como 3 poderes, que era o governo, né, para fomentar as novas ideias, o empresariado, que seria aquele que ia comercializar, vender, fazer esse network, e o pessoal da academia, que era quem seria o criativo, né. E eu lembro que eu mostrei pro Atos, né, e o Atos chegou para mim: Melissa, você tá louca, é um parque tecnológico em Lages. Ele foi bem assim. Na hora eu olhei para ele e disse: não, agora só porque você tá dizendo que não vai dar certo, nós vamos fazer dar certo. Então foi o desafio. Eu brinco, né? O pessoal brinca comigo: não, Melissa, o Orion então foi criado por causa de uma DR. E ele disse: foi, mais ou menos. Então, na época, daí depois que eu conversei com o Valmir Tortelli, né? Eu disse: Valmir, olha, o que você acha de a gente... Você é o maior empresário de tecnologia aqui em Lages, o que você acha de a gente... tu compra a ideia junto comigo? Daí o Valmir: não, Melissa, acho ótimo e não sei o que. E foi quando a gente levou para a diretoria da CIO e criou-se o núcleo, né? Então, o Orion hoje é um dos 13 parques, né? Que foi o primeiro parque dos 13, né? Então, nem todos o governo do estado conseguiu fazer. Eu coloco que, lógico, ter um governador de Lages foi muito importante, mas pelo projeto já estar sendo desenhado há muito tempo atrás, isso veio ajudar a nós sermos o primeiro. Então, tanto que os nomes dos outros parques, Orion é um nome próprio dele, e os outros parques, cada um tem nomes meio padrões, né? Mas veio justamente por isso, né? Então, até eu lembro na época que a gente foi pensar no nome, o Marcelo, né, que era o diretor executivo da época da CIO, eu disse: Marcelo, a gente tem que arrumar um nome. Ele: Nelissa, a região que você quer, porque eu tinha posto na minha cabeça que tinha que ser do lado do IFSC, porque era perto do centro da cidade, ficaria próximo do CAV, da UDESC, ficaria próximo à Uniplac, à FACVEST. Eu queria muito essa união das universidades, né? Então, eu disse: não, tem que ser esse terreno, claro, né? E pus na minha cabeça. Daí o Marcelo bem assim para mim: aquela região, o nome daquela região é Granja da Loba. Daí eu disse assim: não, Marcelo, Granja da Loba não, né? Parece nome de casa de prostituição. Na época eu brinquei com ele, eu disse: não, vamos pôr um nome mais bonito, né? Então foi muito bacana que quando a gente escolheu Orion, foi pela constelação de Orion, as Três Marias, né? Então, sim, por ter essa questão do guerreiro, né? Da deusa, então foi todo um histórico do que a gente escolheu. Então é algo assim que vem bem mesmo, bem da raiz, né, nesse sentido. Então foi muito bacana, porque hoje a gente vê o Orion sendo a referência, inclusive, para o governo federal, né, o ministro da Tecnologia e Inovação aí nos cumprimentando porque é um projeto que tem uma sustentabilidade legal. Lógico que a gente tem muito ainda por conquistar, né, mas só essa situação de os jovens ter uma outra oportunidade de não ter que sair de Lages para poder construir essa questão de tecnologia é muito bacana, né, porque... E bem próximo do IFSC também, né? Nossa, a gente tem uma parceria ótima ali com o IFSC, então isso tudo é muito importante, né? Então, eu acho que é isso que faz mais a gente ficar orgulhoso do Orion, né, nesse sentido, porque a gente vê aquilo cheio, vê o pessoal da terceira idade ali do... Exatamente, nossa, maravilhoso, né? O Clube Soroptimista já participa, né, dos projetos do Orion. Nós já participamos do Mulheres Connect, agora da alfabetização digital, né? Nossa, não alfabetização, como é que chama? É o projeto digital. Projeto digital para terceira idade. Terceira idade, é isso que eu ia dizer. Isso, daí nós participamos também. Então temos participado também. E o Orion abre as portas para todo mundo, né? A Associação dos Escritores também está representada lá no Orion, né? Com o projeto das nossas geladeiras para leitura. Então teve um campeonato de xadrez agora. Exato, mundial. tudo. Nossa, foi maravilhoso. Meu Deus, cada vez que nós vamos no Orion, tem coisas acontecendo que tu nem imaginas que possa acontecer em Lages. Com certeza. O SDA, agora a Turma da Árvore. Com certeza, que está com um projeto
nossa de sustentabilidade, né? Maravilhoso. O SW que a gente tem, que a gente teve o ano passado, por exemplo, que é uma formatação tudo do Vale do Silício, né? Em termos de ideias. Nós fomos campeões nacionais em número de ideias, Lages. Então, eu disse assim, foi muito bacana a gente ver no site americano o pessoal dando os parabéns para Lages pelo número de ideias que foram feitas, né, realizadas. Foram mais de 90 ideias. Então, foi o recorde nacional, né, em termos de ideias. Isso é muito bacana. Então, mostra que orgulho, nós, né? lagianos, temos sabemos pensar, isso, temos uma representante. Isso, então tem muito essa situação, né? Então isso é muito bacana, né? Com certeza. É isso. E tu, em algum momento, talvez menos, porque estava junto com o marido, mas assim, em algum momento tu sentisse dificuldade, que na época tu eras ainda uma menina, depois, né, uma mulher, a mãe. Com certeza. Isso eu acho que de preconceito, justamente, de discriminação. Porque, assim, o mundo que eu acabei sendo introduzida, principalmente na questão associativista, de poder, é muito mais masculino do que feminino, né? Então, eu lembro muitas vezes de a gente ter 2 mulheres numa sala de 20 homens, né? Então, isso acontecia de a gente muitas vezes ter que provar que às vezes você é capaz, né, fazer, mas eu acho que é uma forma de a gente se desafiar também, né? E eu brinco com o Atos de maneira nenhuma quando ele falou que, Parque Tecnológico em Lages, você tá maluca, né? Que ele brincou comigo. Eu sei que ele não fez aquilo por mal, que a gente caminha junto, claro. Mas ele colocou assim... Deve ter levado um susto, né? Não, ele disse assim, meu Deus, você tá louca, né? Foi o que ele colocou. Por quê? Porque essa questão de você às vezes pensar que você pode, que você é capaz, sonhar, fazer acontecer, eu acho que é muito da mulher também, entende? Porque o homem tem a característica muito focada muitas vezes, mas ele não olha às vezes um pouquinho mais para os lados, coisas que nós mulheres a gente tem uma visão de um todo, né? Exatamente, muito mais ampla, né? Isso, eu acho que a gente tem essa questão de maternal, que eu volto a colocar, de a gente tentar ver o bem de todo mundo, né? Então, às vezes me perguntam, tá, mas por que você pensou na hora? Eu disse, gente, eu queria ver as coisas acontecendo, a gente ter uma nova forma de economia dentro de Lages, que a gente pudesse ver os jovens, muitas vezes, não indo embora de Lages, tanto que eu fiz parte 2 anos do IFSC como conselheira, né? Então, na época desses 2 anos que eu fazia parte, eu era conselheira da CIL dentro do IFSC, a gente aprovou 2 cursos muito importantes para Lages, que foi o curso de tecnologia, né? Dentro do IFSC, gratuito, e o de mecânica. Então, foram 2 cursos, assim, que me dá muito orgulho quando eu vejo, às vezes, alguém me parando, eu tô fazendo curso lá no IFSC de mecânica ou de tecnologia. Eu disse, gente, que legal. Eu saber que a gente fez parte um pouquinho ali para que mude essa realidade, ainda mais sendo cursos gratuitos, né? Então, com certeza. Bacana. E isso traz também, né, a oportunidade das pessoas permanecerem aqui, de aprenderem outras coisas que ainda não tem na cidade, né? Com certeza. Meu Deus. Eu acredito assim, uma oportunidade, trazer essa condição para cá, para muita gente, ainda de graça. Com certeza. Eu acredito muito na política social do conhecimento do emprego, sabe? Eu vejo que isso, você muda vidas, né? Muda vidas. Verdade. Né? E lá no IFSC tu percebe isso. Quando tu entras lá, tu vê um monte de oportunidade que a maioria das pessoas que estão lá estudando não teriam se não fosse isso. Com certeza. Não, e isso é muito importante. A gente teve um projeto Geração Tech também em Lages, que é um projeto que eu me orgulho muito, que veio do governo estadual, que era pegar jovens em fator de risco e tirar desse risco para começarem a trabalhar dentro da tecnologia. E eu cheguei a ter vários funcionários desse projeto. Então, é muito bacana legal. Você ver alguém que não tinha um futuro, por muitas vezes, ou por não ter uma condição, ou porque estava não ter aquela oportunidade, né? Ou porque estava um pouquinho perdidinha, se achar no processo e estar até hoje. Tem funcionários que estão trabalhando em São Paulo, que vieram de Geração Tech, passaram por nós, foram para Florianópolis, estão em São Paulo. Então, que nem eu brinco,
que daqui a pouco estão na Índia, nos Estados Unidos. Então isso tudo a gente vê uma trajetória de uma pessoa que daqui a pouco, né, poderia não estar, né, nessa forma. Então isso é muito bacana, né? E esse é um olhar realmente mais feminino, né? Isso, dessa questão mais maternal, que nem eu falei, né, na preocupação com a comunidade, em dar esse retorno, né? Com certeza. Pois é. Mas, Melissa, que pena que nós estamos quase acabando o programa, mas ainda vou deixar uns 2 minutinhos para te dar uma fechada no que tu quiseres, alguma coisa que tu não colocaste, claro, que eu não falei. Eu acredito, assim, que uma mensagem bem bacana que a gente pode dar para as mulheres, né, é que elas acreditem nos sonhos, planejem, façam acontecer. Eu acho que vocês podem tudo, essa questão do empoderamento feminino, eu acho uma palavra muito, muito bacana, às vezes um pouquinho distorcida, às vezes, as pessoas não entendem muito o que é a palavra, né? Mas no sentido da coisa mesmo, né? Justamente. Que tem habilidade, que tem condições, que vão lá e faça acontecer, né? Vocês podem tudo, nós podemos tudo, né? Então eu acho que isso é muito bacana de a gente vir pegar e dizer, olha, não, eu posso fazer, assim como eu brinquei com a história do Orion, né? Não, então agora eu gosto de desafio, né? Então vamos fazer as coisas acontecer, porque se a gente às vezes se desanimar e não fazer as coisas acontecerem... E ninguém vem fazer pela gente, né? Não, é justamente isso, é pensar, planejar, fazer acontecer, né, sonhar, porque muitas vezes a gente sabe que é difícil, às vezes a gente sonhar, né, porque o dia a dia nós mulheres, nós temos 3 jornadas muitas vezes, se não mais, né, então são várias jornadas de trabalho, a gente sabe que a gente procura ser... E todas de extrema responsabilidade. Justamente, né? Então a gente procura ser uma ótima mãe, uma ótima esposa, né? Ser uma ótima empresária, estar dentro do seu associativismo também, então ter amigos, então pensar na gente, porque muitas vezes a gente deixa a gente um pouquinho de lado, eu sei porque eu sou campeã em fazer isso. Então é importante a gente muitas vezes pensar na gente, né? Então, porque se a gente está bem, tudo acontece, né? Então eu acho que essa é uma mensagem bem legal, então saber que nós somos aí as mulheres maravilhas, né? Que nem eu brinco aí, e podemos fazer tudo que a gente quiser. E além disso, ainda uma simpatia dessa, né? Mas olha, Melissa, eu quero te agradecer assim, a disposição de tu teres vindo, que a gente sabe que tu realmente és ocupada. Obrigada pela tua mensagem, pelo teu trabalho, pela história que tu traçaste. Obrigada por mesmo. Tudo que aconteceu com a tua presença. Muito obrigada. Obrigada, assim, em nome de Lages, eu estou falando, porque sempre eu ouço assim, não, lá a Melissa foi, aqui a Melissa vai, a Melissa que estava no começo, né? Então, obrigada por tudo que tu fizeste pela cidade, pela nossa gente, por essa juventude que muitas vezes está aí, né? Com certeza. Sem norte nenhum. Isso. Então, tudo isso nós devemos a ti. E obrigada também pelo reconhecimento, pelo convite, né? Por tudo aí. E merecido o teu prêmio agora esses dias que tu recebeste da Sil também. Obrigada. Tudo de bom e que Deus te ilumine sempre, sempre, sempre. Amém. Tudo de bom mesmo. E para você que esteve conosco, um grande beijo e até a próxima semana. Estamos encerrando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher.